De volta aqui no De Primeira, bora falar do Fogão, hein? O Fogão se classificou num grupo muito difícil. Ontem acabou perdendo para o Atlético de Madrid no finalzinho, ali aos 41 minutos, e segurou bem no primeiro tempo, mas não deu, mas ainda assim ficou com a vaga. PVC, o que você achou do Botafogo ontem, hein? Como é que você viu essa partida? Foi uma partida em que Renato Paiva tentou jogar com regulamento embaixo do braço, já que podia até perder por um placar elástico, que ainda assim ficaria com a vaga. O Atlético de Madrid precisava fazer muitos gols para conseguir a classificação. O que deu para ler desse jogo de ontem, depois de vir, né, de uma bela vitória sobre o PSG? No primeiro tempo, dava para ganhar o jogo no contra-ataque. Aliás, quase saiu o gol. A primeira bola do Savarino, quase saiu o gol. O Black fez uma grande defesa. Ainda teve outros contra-ataques que o Botafogo estava bem. A estratégia estava bem montada. O Botafogo tem fechado muito os corredores centrais. Foi esse o elogio que o Luiz Henrique fez. Depois, quando ele disse, o Luiz Henrique disse que ninguém nos marcou tão bem quanto o Botafogo na temporada. Embora o Paris Saint-Germain tenha perdido para o Arsenal, tenha perdido para o próprio Atlético de Madrid na fase de Liga da Champions League, ele falou, não, ninguém marcou tão bem. E porque o Botafogo está marcando muitos corredores centrais. Só que um jogo meio-dia, mesmo com 22 graus, como o Júlio Gomes mostrou ontem, à medida que o sol vai avançando, 42 minutos, 87 minutos de jogo, só resistir, como aconteceu no segundo tempo, chega uma hora que vai passar. Que passou o cruzamento do Julián Álvares, o Griezmann fez 1-0. Acho que o Botafogo mereceu a classificação. A realidade do grupo, em primeiro lugar, era a primeira força. E o Botafogo vai estar pelo Palmeiras para as quartas de final, talvez com o Bayern, talvez com o Chelsea, vamos ver. O Botafogo teve chance de vencer de fato, né? No primeiro tempo, ali em alguns contra-ataques com o Savarino mesmo teve uma oportunidade, e no segundo tempo a gente sentiu uma queda grande, né? Pelo desgaste físico também, mas foi um Botafogo que começou muito melhor do que termina a partida, e aí se segura, mas no finalzinho leva o gol. E as mudanças que o Paiva promoveu, por exemplo, o Montoro entra com muita personalidade, esse moleque. Ele é muito, assim, tem uma trajetória promissora no Botafogo. Eu achei que... Ele teve uma boa oportunidade também. Ele chutou bem, assim, achei que ele foi muito... Ele tem entrado muito bem. Personalidade. Gosto do Correa também, acho que o Botafogo fez boas contratações. O Igor Jesus é um cara que ele é 9 e 10. Ele é um cara que consegue armar o time, ele faz ali a parede, ele faz o pivô, segura 2, 3 caras, ele é forte. Acho que o Igor Jesus fez uma partidaça também. O Savarino é o Savarino, acho que ele é o maestro desse time. A defesa muito bem. Ontem o John fez mais uma grande partida. Acho que no gol ele não teve culpa nenhuma, mas ele fez defesaças. Acho que pouco se fala do John, acho que a gente deveria falar mais do John. O John é um goleiraço, o John é um baita de um goleiro. E o Botafogo, acho que eu senti o cansaço. Assim como o Atlético de Madrid já estava mortinho, foi mais assim no abafa, no desespero. E para quem acha que, né, fala aí, né, que os europeus não estão ligando para o Mundial, não sei o quê. Tinha a cara do Atlético de Madrid ontem chorando no campo, tá? Tinha gente chorando. Né? Sentiram a eliminação. O Cholo Simeone ontem estava assim, arrasado no final. Estava assim, cabisbaixo, arrasado, tentando levantar o moral dos jogadores. O cara que está há 13 anos à frente de um clube, é um clube importante do futebol europeu, né? Então, assim, os caras sentiram demais a derrota e a eliminação. Então, assim, o Botafogo foi brilhante ontem mais uma vez. Ficou o gostinho amargo pela derrota no último minuto. Porque se os caras fazem 1-0 e o Botafogo se defende, poxa, acho que a gente poderia até ter um outro olhar do resultado. Se os caras fizeram um gol, um minuto de jogo, poxa, o Botafogo segurou os outros 89 minutos. Beleza, partidaça, tal, bacana. Mas acho que esse golzinho no final, fala, caramba, poderia ter empatado e ficado em primeiro, aí fica um gostinho amargo. Mas assim, campanha espetacular do Botafogo, calando muita gente, inclusive eu. Muito, porque era um grupo muito difícil, era o grupo da morte, né? Com o atual campeão europeu, com o Atlético de Madrid. E aí ficou com a segunda colocação, vai enfrentar o Palmeiras. Poderia ter evitado esse confronto? Poderia, se pegaria o Inter Miami, seria um pouco mais tranquilo, aparentemente. Teoricamente, né? Porque o Inter Miami jogou melhor que o Palmeiras. Mas ainda assim é um feito aí que tem que ser muito valorizado. E foi o que o técnico fez, Renato Paiva.
Vamos ouvir. E eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico. Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Epa. PVC tá aí? A gente vê uns PVC nos ângulos, né? Aí, ó. Ele tá na batatinha, ele segue na batatinha. Epa, PVC Estamos tentando, chegando em Orlando em 40 minutos andando. Ótimo. Na cidade de longe. Você sabe que já tem o print de você comendo a batatinha, né, PVC? Daqui a pouco a gente circula Claro, aí. mas eu ofereci a batata. Quer batata? Não, obrigada. Obrigada, PVC. Pode comer. Hora do almoço. Vou pegar a batata dentro do pote. Eu ofereci a batatinha, ó. Quer batata? Ô, PVC, qual que foi o saldo desse Botafogo na primeira fase do Mundial? Né? O Renato Paiva valorizando muito essa conquista, os jogadores também, porque era um time desacreditado aí neste grupo. Tinha chance de passar sim, mas era difícil. E é um time que se mostra muito competitivo, tem uma vitória histórica diante do PSG. Ontem um jogo muito sólido também. E um Botafogo que vai crescendo ao longo da competição, né? Os 2 últimos jogos contra times mais difíceis foram desempenhos melhores do Botafogo do que na estreia contra o Seattle Sounders, que ali no segundo tempo o time foi bem criticado. E é um Botafogo que vai crescendo e consegue essa vaga. Viu 2 resultados muito expressivos contra 2 times fortíssimos de Champions League. O Atlético de Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Champions porque o Júlio Álvares bateu um pênalti que a bola bateu no pé dele 2 vezes. Podia até ter perdido de novo, mas assim, dessa maneira que foi eliminado. Então foi muito expressivo o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. A única questão é que o jogo contra o Palmeiras tem uma característica diferente. Nos últimos 6 jogos, Palmeiras e Botafogo, o Botafogo ganhou 3 e perdeu só 1. Só perdeu aquele 4-3 do Hendrick. Então, acho que tem um ligeiro favoritismo, porque o Palmeiras não está jogando jogos grandes bem. Agora, você tem, por outro lado, um time com o Renato Paiva, que está jogando com 25%, ganhou do Paris Saint-Germain com 24% de posse de bola, e o jogo contra o Palmeiras não vai ser assim. Não vai ser como foi ontem, contra o Atlético, defendendo e resistir. Ele vai por um lado, ele tem capacidade de fazer isso, e chuta de maneira característica. E é o meio-dia, né? Na Filadélfia, meio-dia, no sábado, na hora do sol. Pode estar 25 graus, ou pode estar 35. Vamos ver, né, como que a temperatura, o desgaste vai pesar também, porque é algo que tem entrado em pauta aí tem feito a diferença no Mundial de Clubes. Mais uma rápida pausa aqui no De Primeira e a gente volta para falar do Fluminense, que também vai decidir a sua vida, e o Flamengo hoje. A gente volta daqui a 1 minuto. Estamos no break, temos superchats aqui que eu preciso registrar. Obrigada. Boa! Gente. Vitor de Menezes. Palmeiras mostrou reação, é igual a Inter Miami não tem banco, time master do Messi desabou de maneira óbvia. Mas gente, vamos pensar o seguinte, isso aqui é importante a gente falar. Mas o Inter Miami é um time de velho, mas o Inter Miami não tem banco, não sei o quê. Eles jogam uma vez por semana e treinam 15 minutinhos de manhã e deu. E à tarde é compra. É piscina e passeio com a família. Essa é a rotina? O calendário Tá bom de jogar na MLS então, hein, Renanzito? O calendário dos caras... Quem cobre assim também, a gente pode falar. O de primeira lá tem 10 minutos. O resto é compra e piscina. Assim, é moleza. Não, assim, o calendário deles é jogar uma vez por semana. Sim. E joga 10 da noite lá por causa do calor e tal. E assim, e o Inter Miami tá mal, tá no meio da tabela lá. Assim, não tem comparação. Aliás, entrou no Mundial já com critérios discutíveis, Convitinho. A dona FIFA deu uma ajudada ali, né? Lógico. Então, assim, não tem como comparar. Fizeram um grande jogo? Fizeram um grande jogo. Por quê? Porque tem 3, 4 caras ali que fazem a diferença. E o Palmeiras jogou mal o primeiro tempo. Jogou mal. Teve poder de reação?
teve. Se o Vitor Roque afunda o goleiro ali e faz o gol 3-2, a gente estaria falando outra coisa aqui hoje. Então, assim, a galera tem que parar de ser resultadista. Eu quero ver o que você vai achar desse outro superchat aqui, que esse aqui ainda tá mais apimentado ainda. Bruno Alves. Mandou em dólar, tá? Então, Boa. aqui, tem que... Ele deve estar lá, junto com o Amorim. Ele deve estar lá junto com o Amorim. Há 2 anos não jogamos nada. Futebol pobre. É hora de mudança. Chega. 300 milhões investidos e o maior salário de um treinador para isso? Acabou o ciclo, mudança. É. Prefere não comentar. Não, aí o Abel se emociona. Foi o que eu te disse ontem. Oi, PVC. Que foi que eu disse ontem. O que você disse ontem? Que todo mundo está comemorando que o Abel disse que a tendência é permanecer por mais 2 anos, mas se ele não ganhasse do Inter Miami, ia ter gente que ia mudar de ideia, que ia dizer outra coisa. Verdade. A Lila não vai mudar de ideia, nem o Abel. Então vai renovar. Mas eu te disse. Ele quer um bumbo? Bater bumbo, vamos bater bumbo. Vai. Bumbo. Você sabe que agora a gente vai ter um Aí, ó. bumbo? Ó. Vamos bater bumbo, pronto. Olha o bumbo aí. O Anselmo Micheletti, Flamengo será o campeão. Vamos falar do Mengão. E o Fernando Araújo, o Abel está em má fase desde o final de 2023. Isso está comprometendo o rendimento dos jogadores. O Mundial Palmeiras parece estar a passeio, disposição muito diferente do que estamos acostumados. Vendo os palmeirenses tão bravos. Hora da gente projetar esse Palmeiras e Botafogo para a gente encerrar esse assunto, porque a gente tem que falar sobre os próximos jogos. Fluminense entra em campo, Flamengo também, mas para a gente fechar. Ô, PVC, pensando nesse jogo aí, né? Você estava já fazendo uma projeção, falando do calor e tal. Tem também como é que os técnicos vão pensar nessas equipes. O Botafogo tem uma ausência grande, que é do Gregory, que está suspenso. Aliás, tomou um cartão amarelo que não precisava. Bobo. Um pouco infantil, bobo. E agora vai ficar sem esse jogador. Como que você imagina o time do Renato Paiva nessa partida? Ele tem algumas opções, né? Talvez não um jogador com tanta força física, que dê tanta solidez assim ao meio, mas o Nilton vem ganhando espaço, tem o Danilo Barbosa também. Ou talvez um time um pouco mais ofensivo, com Arthur Cabral, Mastriani, enfim. O que você imagina que ele vai fazer? Eu acho que ele vai com o Mastriani. Eu acho que ele vai mudar a característica do jogo e vai jogar com o Mastriani. Ele não vai só marcar o Palmeiras, não vai ter 24% de posse de bola. E aí ele tem um centroavante para jogar em cima da linha do Palmeiras, embora ele possa ter a velocidade também, né? Porque o Palmeiras está marcando muito alto, tentando marcar alto, não deu certo no jogo contra o Inter Miami, e aí abre espaço para a velocidade do Arthur, para a rapidez do Savarino. Mas eu acho que ele vai botar o Mastriani como segundo, como centroavante, e o Igor Jesus circulando um pouco mais. E segura o Palmeiras assim? Você imagina um Botafogo mais em transição, mais em velocidade, como é a característica desse time, e um Palmeiras que vai tentar mais propor o jogo? O Botafogo jogou e ganhou do Palmeiras partidas com essa característica, tendo Luiz Henrique, Marlon Freitas, Gregory, Almada, Igor Jesus e Savarino. Então, o Botafogo sabe jogar contra o Palmeiras dessa maneira. Não era o Renato Paiva, mas conseguiu vencer o Palmeiras jogando desse jeito. Então, eu acho que ele vai para essa tendência. Vamos ter certeza no sábado. Dá pra gente pensar em estratégias, Hernanzito? E é uma falta grande do Gregory, né? Um jogador faz muita diferença ali no meio de campo. Apesar que na final da Libertadores ele me foi expulso no início do jogo, não adiantou nada pro lado do Galo e o Botafogo venceu assim mesmo. Mas é a segunda vez que ele deixa o time na mão, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é uma falta grande. Não, se você for aquele cara que tem, ou aquele torcedor que tem aquela superstição, quando o Gregory deixa na mão, dá bom. Então, se for assim. Mas, assim, claro que o Gregory vai fazer muita falta. E o cartão dele, ele sentiu na hora. Tanto que tem uma imagem da hora que acaba o jogo, os jogadores do Botafogo estão comemorando, o Gregory não está comemorando não, ele está tipo assim, lamentando, porque passa para a próxima fase em primeiro, ele passa ali classificado, segundo, tal, garantido, e o Gregory está ali chateado, óbvio, né, porque queria estar em campo, todo jogador quer estar em campo, ainda mais no Mundial, né. Perdeu umas oitavas de final, né? Um jogo decisivo. É difícil. E esse critério, ele é rígido, né? São 2 cartões só, fora, não tem conversa. Não tem essa, né? Não tem essa. E assim,
Eu vejo como o PVC, de repente ele pode colocar um Mastriani e jogar. Porque assim, o jogo, a característica do jogo vai ser completamente diferente, vai mudar. Não é o Botafogo se adaptando a um sistema, a um time europeu, esperando e saindo dando bote. Vai ser um Botafogo contra um time brasileiro que está acostumado, que você sabe, conhece, já venceu, os jogadores conhecem, você conhece o estilo de jogo do treinador, você conhece a característica de cada jogador. A única coisa que vai ser um ambiente diferente, né? Vai ter botafoguense pra caramba, vai ter palmeirense pra caramba, vai ser aquela troca de cantos para lá e para cá, então assim, vai ser... Vai parecer um estádio brasileiro. Vai ser um brasileirão ali. Um brasileirão, uma Libertadores. Vai ser um brasileirão, né? Em solo gringo. Vai ser interessante de acompanhar. Me parece que para o Palmeiras ficou bem esse cruzamento. Assim, é o que a gente estava falando, né? O PSG dá para ganhar, dá, mas o Botafogo, querendo ou não, é um adversário mais conhecido. O Botafogo poderia ter evitado o Palmeiras, mas só de classificar nesse grupo já tem que comemorar, então agora é pensar para frente. Pegar o Inter Miami era melhor, né? Mas... Se você pensar nessa retomada do Palmeiras, depois de um primeiro tempo ruim, de um jogo de crítica, um jogo de autocrítica do Palmeiras, acho que talvez você pegar um adversário que você conhece seja melhor. Sim. Nesse momento, sem dúvida.